boa tarde, amigos da Baixada Santista. Está no ar mais um Diário Cidadão, essa parceria fantástica aqui do Protagonismo Cidadão, Diário do Litoral e também dos estúdios Tela VIP Digital. Hoje, casa cheia novamente, estou aqui com o meu amigo de sempre, o Sérgio França, jornalista. Bem-vindo, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Também o advogado Elton dos Anjos, estreando aqui com a gente. Elton, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E está aqui conosco hoje para bater um papo sobre política, para variar. A gente não fala de outra coisa nesse programa. Ela, a Giovânia Medeiros, que é jornalista, está pré-candidata à Alesp, não é isso, Giovânia? É isso mesmo, agradeço muito o convite. Nós que agradecemos a presença aqui, tem muito assunto, viu? O Sérgio, nesta semana que passou, circulou pelas redes sociais, e eu quero trazer esse assunto aqui para a gente abrir o nosso debate de hoje, que é a Brasil Conference, que está sendo realizada, será realizada dia 15 de novembro, portanto, após as eleições, nos Estados Unidos, em Nova York. A Brasil Conference, ela é promovida pelo LIDE, né, do seu João Dória. E esta Brasil Conference contará com Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, no dia 14 de novembro, que irão palestrar sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Chama a atenção, Sérgio, o dia 15, onde estarão presentes Henrique Meirelles, Joaquim Levy, Pércio Arida, Rubens Ometo. Estes vão discursar sobre a economia do Brasil com um novo governo. Sérgio, as eleições já aconteceram, já temos um novo governo para ser debatido? Paulo, vamos lá. Como sempre, esses assuntos, você começa esses assuntos bastante degustativos, né? Você passa para mim. Eu quero cumprimentar o Dr. Elton, né, nosso amigo. Primeira vez que você vem no Diário Cidadão, né, Elton? Primeira vez. Primeira vez. Que bom que você é a primeira de várias, né? Que você volte aqui. Com certeza. Faz tempo que eu não tive entrevista a você. Cumprimentar também a doutora Giovânia, que é jornalista também. Um prazer recebê-la aqui, viu, doutora? O prazer é meu e agradeço muito estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação. honra, né? Com pessoas maravilhosas, extremamente inteligentes. Vamos tentar fazer um debate à altura da convidada, né, Elton? Com certeza. Por isso que você tinha que estar aqui para reforçar. Mas na esteira desse assunto que o Paulo colocou aqui, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado com a repercussão dessa notícia, porque, na verdade, a gente vem acompanhando com muita apreensão o que está acontecendo no Brasil. Eu estou com 50 anos, na verdade fiz 51 anos, né? E eu, da minha vida, eu confesso que nos últimos anos fui surpreendido com fatos que eu não acreditava que pudessem ocorrer mais, né, no atual momento da história da civilização humana. A gente começa a achar que já viu de tudo e começa a ver coisas que você achou que já estavam superadas. Mas quando você começa a se deparar com essas situações, digamos assim, bizarras que nós estamos vendo no Brasil e outras partes do mundo, a gente não consegue não ficar apreensivo com o que está acontecendo. E é mais um caso, né, que a gente começa a achar que estão escarneando com a própria sociedade. Porque, na verdade, é uma notícia que a gente percebe que certas autoridades, certas figuras públicas perderam completamente o pudor para se posicionarem publicamente, né? Obviamente, cada um vai para onde bem quiser, fala sobre o que quiser com quem quiser, guardadas as prerrogativas das funções públicas que cada um exerce dentro dos seus respectivos cargos. E é essa que é a questão que chama atenção para essa notícia, quando ministros do Supremo Tribunal Federal são confirmados num evento dessa magnitude, ministros que se recusam a comparecer para um convite para prestar esclarecimento no Senado Federal, mas se dispõem a ir para um evento privado, financiado por uma empresa privada, de um ex-político brasileiro, que até pouco tempo usava do cargo para fazer oposição sistemática ao governo federal. Quer dizer, financiado com recursos de um país que está expandindo as suas dominações pelo mundo, usando muitas vezes esse tipo de mecanismo para subjugar, né, os interesses
nacionais do Brasil. Então, quando isso era feito ainda de uma maneira dissimulada, você percebe, mas ainda nota, né, com um pouquinho mais de tranquilidade, que as pessoas ainda preservam algum tipo de pudor, algum tipo de receio de mostrar suas verdadeiras intenções. A coisa chegou num tal ponto de cinismo, né, de falta de qualquer tipo de medo de expor as suas intenções mais escusas, que realmente salta aos olhos e nos deixa bastante preocupados com o que pode acontecer daqui para frente. O cenário é de muita instabilidade. Eu confesso que hoje eu realmente estou temeroso por uma situação mais complicada. Você tem visto aí manifestações de oficiais das Forças Armadas, manifestações de ministros do Tribunal Federal. Joaquim Barbosa agora saiu das catacumbas lá para se manifestar, para falar que lugar de Forças Armadas é no cantinho dela, para ficar quietinha. O cenário é muito preocupante, Paulo. Eu confesso que não estou tranquilo. Eu acho que ele não viu aqui esse cartaz do evento Brasil Conference, do LIDE, senão talvez ele falasse alguma coisa também, porque é temerário, né, o Elton? Como operador do direito, Elton, a gente entende, a gente enxerga, né, que o cidadão investido na magistratura, ele não pode estar se manifestando politicamente, não pode estar se manifestando sobre os autos, inclusive, fora dos autos. E isto tem acontecido sistematicamente, não só com o pessoal do STF, também aí desembargadores, a gente tem acompanhado juízes fazendo esse tipo de coisa. Isso é temerário. Muito. Inclusive, a pessoa que vai ser o mediador desse evento, o Merval Pereira, é uma pessoa que é muito triste uma pessoa levar informações do Brasil lá fora, espero que não seja negativa. Esse posicionamento dos ministros dentro desse contexto de levar informações fora do Brasil, espero que não seja para denegrir a imagem do país. E as pessoas precisam entender que o Supremo Tribunal Federal, o papel dele é jurídico e não político. E eles estão fazendo um papel mais político do que jurídico. Eu nunca vi, em 25 anos como advogado, um tribunal como o Supremo Tribunal Federal trabalhar dessa forma. A gente já sabia que acontecia, mas não era ostensivo. Sim. E é isso que preocupa. Eram os bastidores. Era uma coisa que você sabia, mas agora não, o negócio agora ficou está escancarado. Explícito. Esse é o grau de cinismo. Preocupante. Um ministro do Supremo não pode tomar uma atitude que vem tomando alguns ministros, né? A Rosa Weber vai participar desse evento, provavelmente também, mas dos bastidores, que ela vai estar presente. Eu acho que o Brasil não poderia passar por esse momento. O Brasil é um país democrático e que tem que ser respeitado, a sua democracia nova como é, mas o nosso Supremo demonstra uma irresponsabilidade muito grande com a sua população e se envolvendo com a política brasileira, que não é o papel deles. Perfeito. Gilvânia está pré-candidata aqui a uma cadeira aqui na nossa Alesp. Torço, né, Gilvânia, realmente para que a Alesp se encha de flores. Aquilo é um jardim de cactos. Muito homem ali, muita testosterona, falta ali um pouco de estrogênio a mais, né, e para que levar, inclusive, compaixão e sanidade para a nossa Alesp. Agora, tudo que acontece em Brasília acaba refletindo para nós aqui, né? Esse tipo de coisa traz para nós um desalento, uma percepção negativa do nosso futuro, não só do futuro social e econômico, mas em especial do futuro político do país, que a gente percebe a má fé que desce da classe política e atinge a sociedade como um todo. Bom, primeiro o que eu tenho a dizer relacionado a essas questões, eu morei fora do país um tempo, morei 3 anos em Luxemburgo, né? Em Luxemburgo lá iniciei projetos sociais e é muito bonito quando você vê brasileiros fora do Brasil falarem bem do seu país e exaltar também as qualidades do seu país. Então, eu sou uma entusiasta, né? Muito esperançosa de que as coisas elas possam tomar um vulto aí, uma forma muito positiva, né? Eu sou uma brasileira apaixonadíssima pelo meu país, tanto é que voltei para cá, mas eu entendo que levar as boas notícias, as boas novas do nosso país também é muito importante. E eu ainda prefiro acreditar que as pessoas estejam com boas intenções para
fazer aí que as coisas sejam feitas de uma forma adequada. Agora, realmente, nós aqui no estado de São Paulo, que somos a locomotiva de fato do país, né? Precisamos de políticas públicas adequadas, onde a população do estado de São Paulo necessita urgentemente de diversas ações, seja na área de segurança, saúde, né? A gente sabe que existem muitos políticos bons, mas também existem muitos políticos ruins. A gente precisa definir o que é político de qualidade na essência e o politiqueiro. A gente está vendo aí muitos politiqueiros dentro do nosso estado e do nosso país. Né? Então, veja, isso precisa ser combatido. Então, as pessoas, elas precisam... Agora, eu falo que o político não engana mais o povo. É o povo agora que fala assim, tá bom, estou te apoiando, mas vamos ver as suas propostas de fato. Então, é muito importante que as pessoas, elas vejam quais as propostas que a nova política, ela traz para a sociedade, quais são as atividades de fato que isso vai impactar a vida das pessoas na ponta da linha. Eu sou entusiasta do terceiro setor. E quando a gente fala de terceiro setor, a gente fala de gente, né? É o quê? É onde o poder público não chega e a iniciativa privada também não alcança. Então, existe uma lacuna aí onde pessoas como nós atuamos, né? Então, a gente está aí vendo hoje uma situação, por exemplo, Cracolândia. Quando você fala de Cracolândia, a falta de segurança, a falta de políticas públicas na área da saúde e social, isso atinge de fato o país, não atinge somente o estado de São Paulo. Né? Uma vez que o poder público aqui, por ser locomotiva do país, ele precisa ter ações, políticas públicas adequadas para que isso não impacte vidas fora também do estado de São Paulo. Na sexta-feira, os comerciantes de São Paulo, eles promoveram lá a Operação Espalha a Noia. Eles se revoltaram, o pessoal lá da Cracolândia estava aprontando demais, e aí os comerciantes se revoltaram, desceram o sarrafo dos meninos, botaram para correr. Quer dizer, a ausência do Estado ali estava faltando tudo. Está faltando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto setor. Ali falta tudo. Né? E os comerciantes não estão aguentando mais. Sim. E essa situação, ali na região da Santa Efigênia, virou um caldeirão. É um barril de pólvora que está prestes a explodir. Sem sombra de dúvida, concordo. Quais as soluções para esse momento, Aninha? Veja, quando você fala de dependência química, você está falando de saúde pública. Né? Quando você fala de dependência química, você fala de situações sociais inadequadas. Quando você fala de dependência química, você também fala de segurança pública. É uma gama de situações. Eu sou palestrante voluntária em clínicas de recuperação. Né? Bacana. E quando a gente entende que as pessoas na clínica, elas precisam, quando elas estão lá, elas precisam decidir estar. Né? Porque já houve aí uma situação onde... está muito delicada, né, a situação daquela pessoa, inclusive da família, que precisa ter acolhimento também, porque normalmente a gente fala, o dependente químico, mas e a família dessas pessoas, né, que são codependentes? Como é que se trata? Quando você entende de políticas públicas relacionadas à dependência química, você precisa colocar pessoas para gerir isso que entenda de fato. Então, eu sou uma entusiasta, como eu disse, do terceiro setor, e eu entendo que pessoas que já fazem esse trabalho precisam ser trazidas para perto do poder público, ter aí as informações adequadas para fazer os tratamentos e o apoio adequado para se tratar as pessoas com dependência química é muito importante. Você não pode pegar uma pessoa porque é de sua confiança um comissionado e colocar para gerir, por exemplo, uma comunidade terapêutica. Você não pode fazer isso, eu sou totalmente contra que isso aconteça, mas eu sou a favor de você capacitar uma pessoa que já faz esse trabalho para colocar ela ali de linha de frente para que ela trate essas pessoas, porque ela vai saber como fazer o acolhimento adequado. Agora, Elton, essa questão, ela transcende, né? Além da prática, a prática gera um reflexo jurídico. Recentemente, a ação na Cracolândia internou compulsoriamente 23 pessoas. E o Ministério Público de São Paulo, não lembro agora o nome do promotor, recorreu destas internações, alegando que elas não tinham sido... Bom, enfim, faltou ali um elemento jurídico. Ou seja, como a Giovânia disse, é um trabalho multifacetado. Envolve segurança, saúde, educação, envolve tudo. Ninguém faz nada, só que ninguém faz nada. É multifacetado, mas ninguém toca na faceta. É mais fácil proibir. Exato. E quando faz, vai lá o MP e dá uma tesourada. A visão do MP, nesse caso, eu achei que foi equivocada, porque fatalmente as pessoas que estão lá envolvidas com o crack, elas não têm o discernimento de escolher se pode ficar ou não pode ficar ali. Exato. E eu acredito muito que a internação compulsória é necessária nesse momento
porque é a única saída que nós temos nesse momento para tirar aquele pessoal da rua todo. E as pessoas, como advogado, eu falo, como ex-policial, eu falo uma coisa muito... para todo mundo que me pergunta sobre isso. Se não houver uma intervenção do Estado, internação compulsória para aquelas pessoas, aquilo não vai acabar. Aquilo não vai acabar. Falta planejamento social, falta, como você disse, falta tudo ali. Falta tudo. Mas a internação compulsória, eu acho que é necessária. É o primeiro passo. É o primeiro passo para tirar aquelas pessoas da rua e tratar essas pessoas que não vão conseguir mudar aquele sistema todo. Eles vão tirar do lugar e colocar em outro só. Tem que internar aquelas pessoas, não tem outro objetivo. Tem que ser. Sérgio. Não, na verdade, eu queria colocar uma questão para... Eu quero ouvir a opinião da Giovânia sobre a questão das forças-tarefas. Né? Aqui na Praia Grande, a gente tem um exemplo. Eu fiz um trabalho com a Prefeitura de Praia Grande, com a Guarda Civil, e uma das medidas que surtiram muito efeito aqui, inclusive a pacificação e a reintegração de uma área que estava dominada por usuários de entorpecentes, que era o antigo Portinho, foi recuperada essa área, foi devolvida para a sociedade como área de lazer através de um trabalho de força-tarefa, que era um trabalho de integração, de planejamento, as forças de segurança, junto com forças de saúde, assistência social, um mapeamento prévio dessa área, e esse trabalho teve um sucesso bastante interessante. Depois, parte dessa população migrou para uma outra região da cidade, uma região de mata, já mais difícil de acesso, mas a gente percebe que a população diminuiu. A questão que eu quero colocar para você, Giovânia, comentar, é a seguinte. Na tua opinião, o que faz com que essas forças-tarefas não sejam melhor exploradas nas outras cidades, ou em São Paulo, por exemplo, que é um caso típico, né? Na tua opinião, há algum interesse específico por trás que desmobiliza esse tipo de iniciativa? Há uma questão ideológica, é uma indústria, é uma questão ligada a forças poderosas ligadas a grupos criminosos? Qual é o diagnóstico que você faz para que uma questão tão óbvia para os nossos olhos, que é a concepção de força-tarefa para lidar com essa problemática, não é aplicado? O que você acha? A quem interessa, né? A quem interessa criar dificuldades para vender facilidades. Eu acho que essa seria uma pergunta até retórica, né? É uma pergunta a quem interessa de fato nessas questões. Porque, veja, não adianta você tirar a pessoa da marginalização, da marginalidade, né? E você falar assim para ela, olha, você vai ser ali, você compulsoriamente vai ser tirado daqui e colocado aqui, uma vez que, para onde essas pessoas irão? Nós temos locais adequados para isso? A capacitação de locais que já existem, será que não seria o mais adequado? Porque, veja, uma comunidade terapêutica hoje, para você internar uma pessoa ou para que um presidente de uma comunidade terapêutica consiga ter aquilo funcionando, ele precisa de tanta burocracia para aquilo funcionar, porque de fato ele recupera, de fato ele dá um resultado. Por que não desburocratizar e ceder ali os títulos de utilidade pública para que eles possam ter ali um repasse público para tratar pessoas, né? Quando você fala de internação compulsória ou você fala de vamos tirar daquela área, mas você acaba tirando daqui e transferindo para lá. Então, o problema, ali você tem um paliativo, mas que você não teve uma solução adequada. Existe, sim, possibilidades, soluções que podemos trazer enquanto deputados estaduais, fazer uma força-tarefa no legislativo para que isso funcione de fato e seja finalizado. Agora, a quem interessa criar dificuldades para vender facilidades? Eu acho interessante, Giovânia, que as mesmas pessoas que dizem que essa pessoa, por exemplo, ela tem o direito de ir e vir, ela não pode ser internada compulsoriamente, é a mesma que diz que você tem que tomar vacina compulsoriamente, né? Você não pode ficar sozinho numa praça, né? Você está na praça, você é preso pelo guarda civil e enjaulado na viatura lá junto com... Né? Aí você pega o vírus do policial. Sim. Porque você se embolou com ele na rua. E essa mesma pessoa que defende esse tipo de ação, quer dizer, que proíbe o direito de ir e vir, também restringe o camarada, não pode restringir um camarada que está andando na rua como um zumbi. Como entender essa contradição? Eu acredito ali o caso que aconteceu de forma Ou ela tem nexo?
O caso que aconteceu de forma muito pontual ali na região da Santa Ifigênia, eu vejo ato de vandalismo. Aquilo ali foram crimes que foram cometidos e as pessoas deveriam ser presas, né? Então precisam ser responsabilizadas. A gente está falando de duas coisas aqui. A gente está falando de crime que foi cometido e de dependentes químicos que estão nas ruas soltos ali nas ruas, colocando em risco também a vida de pessoas, porque uma vez que elas estão ali alucinadas, né, dentro de um escopo, ela está colocando a vida de outras pessoas em risco também. Então, isso deve ser observado. Por isso, a segurança pública é muito importante nesses locais, né? Então, é importante que o poder público, ele se junte ali, os deputados, que hoje somos em 94, onde estão os 94 deputados, por favor, para tratar sobre essa questão, porque a gente está vendo todo mundo nas ruas aí já fazendo já em campanha, né? Não é nem pré-campanha, estão em campanha, mas e os problemas pontuais do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, como é que estão sendo solucionados? Na Baixada Santista, como é que estão sendo solucionados? Você tirar daqui, colocar ali, não resolve. É paliativo. Vez, na sexta-feira nós discutimos esse assunto aqui, que o assunto ocorreu na sexta e nós aqui, entre brincadeiras e outras coisas, a gente levou em conta justamente o fato do pessoal. Eu, se tivesse lá, tivesse uma loja, também teria pegado um pedaço de pau, teria partido para cima daquele pessoal. Né? Mas há um reflexo jurídico aí também. Ou seja, na medida em que eu acerto alguém com a madeira, esse cidadão vem a falecer, eu estou cometendo um homicídio. Vai responder por isso, com certeza. Ora, a Giovana tem um posicionamento muito social. Ou podem criar também a versão jurídica do noicídio também. Agora está na moda, separar o homicídio por categoria. Tem o feminicídio, o homicídio e o noicídio. A Giovana tem um posicionamento social muito importante que eu acho que ela vai desenvolver esse trabalho na Assembleia com muito vigor. Mas eu continuo achando que, no momento, a interação compulsória é necessária, porque não tem como... Os comerciantes não conseguem trabalhar na área, estão fechando seus comércios, estão fechando loja. Tem uma loja de automóvel lá que o cara não precisa fechar, porque os caras invadem, roubam tudo. E não tem outro caminho. Senão, eu vou tirar daqui. O governo do Estado não tem condições técnicas hoje para resolver o problema. Demonstrou isso, que não tem. Então, a internação compulsória vai, a priori, vai ter que abrir vagas nos hospitais públicos para receber esse pessoal, para que a Giovânia, dentro da Assembleia, possa trabalhar com projetos para que funcione na rua, para que as pessoas não voltem mais para a rua. Não adianta a gente ficar falando aqui, mas tira daqui, vão para cá, tira de cá, vão para lá. E sabe o que vai acontecer? Nada. Tem que tirar as pessoas da rua, internar sim, para que elas sejam tratadas, para que não volte mais para aquele local. E os que ficarem, é um trabalho para a Giovânia na Assembleia. Eu queria chegar nesse ponto, Giovânia. Você tem algum projeto? Porque existem duas coisas. Primeiro, eu tenho que passar pela educação. Só que passar pela educação, eu estou corrigindo as próximas gerações. Eu não vou corrigir as atuais. Né? O problema atual, eu não vou corrigir com a educação, está instalado. Eu tenho que corrigir esse problema com dois pontos. Primeiro, a questão policial. Né? É crime, vai ser tratado como crime. Só que aí também tem a questão de saúde. É crime, o cidadão cometeu crime, mas também precisa ser tratado como viciado. E aquele que é só viciado que não comete crime. Então são várias ações. Para eu corrigir esse problema hoje, como o Elton fala, e é fundamental essa internação compulsória, independe desculpa, gente, independe de família, não tem que ninguém autorizar não, tá na rua, tá drogado, não tem jeito. Internação. Eu tenho que criar hospitais, eu vou ter que criar clínicas, criar uma estrutura para receber esse povo. Isso é fato. Né? E aí que mora o trabalho da Alesp. Na criação desta estrutura vai a elaboração da lei que vai dar suporte jurídico para ela. Justo, existe sim projetos de leis, nós já estamos fazendo aí em conjunto com presidentes, inclusive de clínicas de recuperação, de instituições filantrópicas, tá? Hoje é o que eu falei, a burocracia e dentro dessas instituições é gigantesca. Existem muitas comunidades terapêuticas no estado de São Paulo que podem trabalhar hoje, se for feita uma força-tarefa junto com essas instituições que já têm a expertise, de levar esse pessoal para lá. Já existe.
Existe. Essa estrutura ela já existe? Essa estrutura já existe, mas ela não está regularizada da forma adequada. E isso é um problema muito sério, porque quando você fala de internação compulsória, nós já temos aí o sistema de saúde colapsado. Exatamente. Já temos filas gigantescas no sistema de saúde, pessoas com diversas doenças aí. Você colocar um adicto, um drogadicto, dentro de um hospital público hoje, você está trazendo mais um problema. Né? Você não está resolvendo. Agora, de forma compulsória, eu sou sim a favor, e aí temos projetos de lei que lá para frente a gente vai apresentar, claro, onde as comunidades terapêuticas que já existem, elas precisam ser regularizadas. Precisamos regularizar as que já existem, porque eles têm know-how, têm a expertise. Agora, por que não fazer a parceria com o poder público através de convênios públicos? Mas para isso precisa de deputados que trabalhem ali os títulos de utilidade pública, que reconheçam essas instituições, que credenciem essas instituições para que essas parcerias sejam feitas. Por exemplo, hoje, eu estou presidente de uma instituição que cuida de pessoas com síndrome de Down. Lá nós cuidamos de 180 famílias com síndrome de Down, mas lá nós temos os títulos de utilidade pública e fazemos os convênios públicos, né? Em parceria com a saúde, por exemplo, mesmo o SUS repassando uma tabela aí absurda que desde 2013 eu me pergunto, eu falo, gente, o que tanto deputado faz, 513 deputados, que a gente não tem aí um reajuste nessa tabela SUS. E nesse horário, hoje é sexta-feira, né? Eles estão em casa. Nessa linha, Paulo, me permita, até como sugestão, viu, Giovânia? Sim. Para o teu mandato, para vocês olharem com carinho ao modelo jurídico de parceria público-privada. Sim. Tá? O modelo de convênio, em tese, seria uma saída para esse tipo de trabalho, porque eu também sou favorável que o Estado transferisse para realmente quem tem expertise para lidar com isso. Eu decisivamente não acredito que o Estado consiga dar conta desse problema. Justo. Porque isso requer talento. Não é só expertise, é talento. Justamente. Muitas pessoas são vocacionadas para isso. Tem muita gente aí que está com a vida resolvida e se lança nessa missão. Então, e é muito difícil você garimpar isso dentro do serviço público. Cada um está com um problema. O cara presta um concurso e ele fala, meu... Então, enfim, né, sem entrar no mérito ideológico dessa questão. Mas eu acho que já está claro que se o Estado pegar os seus recursos e transferir para organizações privadas que tenham expertise, talento para lidar com o problema, eu acho que seria um golaço. Agora, eu acho que vale a pena a reflexão, e quero ver a tua opinião sobre as PPPs, porque as PPPs, primeiro, elas têm um modelo jurídico que permitem que as organizações possam ter lucro com isso, e é algo legítimo. Como qualquer serviço que você presta, você tem que ter algum lucro. Com certeza. Né? E quando você faz um convênio, a burocracia atrapalha o processo. Ela acaba exigindo uma série de manobras que comprometem o melhor contrato. Então, enfim, né, eu acho que o modelo de contrato privado, onde a empresa presta um bom serviço, de acordo com o edital, recebe por isso e entrega para a sociedade, eu acho que é o modelo mais justo. E segunda razão, quando você faz uma PPP, os contratos são mais longos, então isso também permite que tanto o Estado quanto o ente privado façam um planejamento para entregar o resultado que a sociedade espera, ou seja, com metas mais claras. Então, eu tenho aqui uma organização X e ela vai receber um orçamento Y por um contrato de 10 anos. E esse contrato exige que ela vá tratar um determinado território e ela tem que trabalhar na recuperação dessas pessoas. Então, eu acho que os modelos de parceria privada, como existe na saúde, na educação, enfim, em setores de infraestrutura, eu acho que a gente tem que olhar com carinho. Permitiria que essa organização contratada pudesse apresentar um projeto, né? Esse projeto pudesse ser adequado pelo Estado de acordo com as necessidades, formalizando os editais, para a gente poder enfrentar o problema. Eu vejo isso com muita preocupação, Giovânia. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso com muita força. Sim, existem as PPPs, parceria público-privada, existem as OSCs. As organizações sociais civil, né? Hoje, quando você fala de comunidade terapêutica, você fala de organização social civil. Pessoas, como você disse, que já têm um chamado, já têm uma vocação para tratar o drogadicto. Então, essas parcerias, quando a gente fala de convênio com eles, nós não estamos falando de lucro.
nós estamos falando de tabela SUS, nós estamos falando de parceria na área da saúde, parceria na área social, que são coisas diferentes, são distintas, né? A parceria público-privada, existe o lucro. A parceria com instituições, os convênios com instituições como o OSC, aí é uma questão de tabela SUS, já existe, é tabelado, trabalha-se em cima de projetos. Então, por isso a capacitação de presidentes de instituições filantrópicas como comunidades terapêuticas. Porque uma vez que você capacita, você fala, olha, escreva um projeto aqui, como é que você consegue trabalhar 10 drogadictos dentro de um projeto para recuperação, né? Não é somente pela fé, é através de técnica. Técnicas que são aplicadas através da saúde pública, porque é um problema de saúde pública. E uma vez que você faz esses convênios, então é tudo muito direcionado, é através de projetos. Mas para isso precisa da capacitação desses profissionais que já existem, que já fazem, e sem lucro nenhum, que vivem de fato da benevolência. Mas da saúde, existe contrato de PPP, que eu entendo a diferença de OS, né, OSC para um contrato de PPP. Na OS, a lei não permite que sejam contratos além de 5 anos. Isso. E elas não permitem lucro. No contrato com a saúde de PPP, como o Hospital de Salvador, por exemplo, que é uma PPP, ela permite contratos acima de 5 anos, até 35 anos, e permite o lucro. Por que o lucro pode ser importante? Porque permite que o investidor privado ele fala, vem cá, se você tiver capacidade de usar esse dinheiro da melhor forma possível, entregando o resultado que o Estado contratou, qual é o problema do lucro? Né? E se eu consigo tirar essa pessoa mais rápido da droga, se eu consigo fazer ela voltar para o mercado de trabalho, respeitando o edital, eu não vejo nenhum problema, né? Porque isso faz com que você profissionalize cada vez mais contratos, os melhores profissionais de saúde, os melhores médicos, os melhores psicólogos, os melhores assistentes sociais, mais comprometidos, porque para ele ter lucro, ele tem um valor fechado por vida que ele recebe nesse contrato, e ele tem que buscar as melhores técnicas e os melhores resultados. Eu não vejo, eu acho que a gente tem um preconceito quanto a isso. Mas veja, a OSC... É uma opinião muito particular. A OSC, ela também permite que você tenha ali uma forma de subsistir, né? As pessoas que estejam ali dentro... Precisa pagar o faxineiro... Sim, existe, porque 60% existe a contrapartida. 60% você tem que atender de forma gratuita com parceria com o poder público. 40% você pode ter ali uma taxa mínima de cobrança, o que faz com que você subsista. Então, isso é muito importante também a gente entender. A parceria público-privada, dentro dessas questões pontuais, eu sou um pouco temerosa em relação a isso, porque pode existir um monopólio da coisa ali. Então, para que não haja inconsistências dentro dessa... Não, existe, né? Pode existir inconsistências. E para que... dos monopólios, pelo amor de Deus. E para que a gente evite que venham a existir inconsistências, né? Trabalhe-se com a OSC por enquanto e vá adaptando as pessoas. A gente dá a capacitação adequada, porque você pega uma pessoa que é pequena ali, ela consegue tratar 50 pessoas, mas você pega um que consegue tratar 1000. Para que não haja uma discrepância em relação às suas capacidades ali de receber um drogadicto, então a gente trabalha com a OSC e capacita todas essas pessoas para que evite-se o monopólio. Eu só vou fazer um comentário em cima do posicionamento da Gilvânia, que nós estamos cansados de todas as eleições, é o mesmo assunto. Muito. E ninguém resolve nada. Por isso eu estou sentado nessa mesa hoje apoiando a Gilvânia, porque eu acredito na capacidade dela de convencimento dos nobres deputados que estão lá. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta dentro desse universo das drogas, porque é algo muito complicado. Meu paizinho, 82 anos, corre os 10 quilômetros da tribuna. Uau. Eu não corro nem atrás de ônibus, papai. Né, mas ele vai lá, ele corre, está bem de saúde nesse ponto aí, né, é um exemplo. E ele sempre falou para mim, ele, do alto da sua... juventude da sua acumulada. Falta, né, de cultura, ele vem do Nordeste, aquela coisa toda, ele fala, filho, desde pequeno, não se mistura com maconheiro, que maconheiro não presta. Ele falava para mim. Hoje, se eu falo pro meu filho, Elton... Nossa. Aí vem a professora, você não podia ter falado isso pro menino, você está cometendo um crime. Quer dizer, eu estou cometendo um crime. O drogado, não. Não. Sou eu. E a coisa mudou tanto, né? Então, hoje a situação, ela está de uma maneira tal, né, que a gente fala aí em liberar as drogas. Eu ouvi de muita gente que trata o drogado, que trata, né, o viciado, que tenta recuperá-lo,
que esta legalização seria prejudicial para quem quer sair do vício, porque cria facilidade. Né? Ou seja, eu estou querendo me recuperar, eu quero dificuldade para encontrar droga. E hoje, né, se eu dentro da ilegalidade, eu encontro essa dificuldade. Na legalidade está na esquina, legal, a hora que eu quiser eu vou lá. Então, tive aquela caidinha, vou lá, é mais fácil. Então, quem está se recuperando costuma ser contrário à liberação das drogas. Como você vê essa questão? Tá, a gente tem aí as drogas lícitas também. Perfeito. Né? Quando você fala de drogas lícitas, a bebida alcoólica é uma droga lícita. Meu pai era alcoólatra. E é a porta de entrada, Eu posso né? falar isso de forma muito tranquila. E é a porta de entrada. E o cigarro é uma droga lícita. Né? Então, veja, conversando com presidentes de comunidades terapêuticas, eles falaram para mim, Giovânia, o que é mais difícil em relação ao drogadicto não é a recuperação somente ali das outras drogas, que são teoricamente ilícitas, mas tirar uma pessoa do alcoolismo, por exemplo, é extremamente difícil. Por quê? Toda festa vai ter uma bebida, né? Ele está ali na casa do filho, ele está ali na casa da mãe, alguma coisa, vai ter uma bebida ali, vai estar pronta né, a pronta entrega. Então, veja, quando você fala de liberação de drogas, de ficar uma coisa mais lícita, mais escancarada, eu particularmente, Giovânia, eu não sou a favor. Não sou a favor. Eu morei na Europa 3 anos e lá, de fato, é muito aberto. O governo, ele financia você. Você quer usar? Você quer se matar? Vai lá e faz. Né? Mais ou menos isso. E aqui, uma vez que a nossa Constituição defende a vida como nosso bem maior, né, nosso bem jurídico maior, eu sou totalmente contra você trazer mais facilidades do que já existe. Né? Colocaram aí uma legislação que você não compra bebida se você não apresentar a carteira de identidade. Mas hoje, num pós-pandemia, as pessoas não vão deixar de ganhar o seu dinheiro pedindo carteira de identidade. Acaba ali cometendo um outro crime, se você for observar. Né? Então, nós temos aí falhas no sistema legislativo, onde precisa de fiscalização. Quando você fala de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, você também está falando de fiscalização. E cadê esses deputados que não estão fiscalizando? Né? Já falei, hoje estão viajando. Então, veja, quando você fala de criação de leis, eu acho assim, a gente não tem que ficar inventando, criando roda. A gente tem que pegar o que já existe e fazer funcionar. Agora, precisa de uma adaptação no que já existe? Precisa de uma adaptação, vamos adaptar. Né? Agora, o cara entra lá e fala, não, mas eu quero ser o autor da legislação. Eu quero ser o autor da legislação. Eu criei lei e tal. Não, pega o que tem e já faz funcionar, deixa os egos de lado. Eu acho que as pessoas estão sofrendo de estresse de empatia. As pessoas não aguentam mais ajudar. E hoje eu me coloco numa situação, numa posição de que o poder público, para mim, ele tem que servir as pessoas e não o contrário. E a gente está vivendo hoje uma inversão de valores, onde parece que é um favor você ir no hospital, onde é um favor você precisar de um serviço público e a pessoa te atender bem. Não, é uma obrigação. Então, você tem direitos e você também tem deveres. As pessoas lá têm direitos, mas também têm deveres. E nós precisamos fiscalizar e conscientizar as pessoas dos seus direitos e deveres. Isso é muito importante. A quem interessa não conscientizar a população, né? Porque para mim muito me interessa conscientizar, porque eu já faço isso. Eu já faço ações sociais desde 2003 que eu levo para as comunidades, eu levo para as pessoas a conscientização. Então, veja, e o que eu estou ganhando com isso? Pessoas mais conscientes, pessoas criando líderes, pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, que somos o tal terceiro setor, que precisa aí da parceria com o poder público, mas para isso precisamos capacitar pessoas, né? Então, veja, quando você fala de liberação de drogas, já temos drogas lícitas. Quando você fala quais as drogas, aí é uma outra situação que você entra num campo federal onde precisa abrir várias discussões. Perfeito. Agora, você sabe qual é o problema? É que o que me incomoda, como já dizia, né, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E isso incomoda bastante, isso precisa ser revisto. Eu acho que as pessoas que são boas, que são pessoas que têm firmeza de caráter, que sabem o que quer e sabem o que pode fazer na sociedade, precisam começar a se posicionar. Pois é, o pessoal da Cracolândia, os comerciantes, os bons, se posicionaram na base da paulada. Viu? E eu vou te dizer, bem particularmente, justo. Mas exato. É justo, não adianta. Porque ali tem um pai de família, né? Exatamente, é ruim, é uma reação
justa. Mas, porém, digna, aquela coisa... Mas é ruim. Mas foi É ruim. reativo, Nós Pra chegamos né? a todos. um ponto É. em que essa situação... O extremo. Ela, exatamente. Ela Sim. não tem... Onde nós não tem vencedor. Não tem tem. vencedor. Não tem. Né? É justo? Ah, não, foi justo porque tirou. Tá, mas onde estava o poder público nesse momento? Né? O que o poder público vem fazendo com... A gente volta lá no início. Há A anos quem nada. interessa. Né? Quem Que as pessoas não entendam, que as pessoas não saibam. A quem Exatamente. interessa. Exatamente. Aí você vê tudo isso, aí você vê hoje o transporte público, o lixo, as OS, tudo na mão do crime organizado. Entraram por onde? Com quem apoiando que eles Essa entrassem? questão do PCC tá Tá pegando demais, forte aí, tá né? demais. A questão E as pessoas... da associação. E é coincidência que está aí junto com um certo candidato aí. É coincidência. É coincidência, pura coincidência, pura né? coincidência. Pura coincidência. Inclusive o escritório do contador do Exatamente. PCC está Tá sediado junto. no imóvel do filho desse candidato. É coincidência. É coincidência. Agora, eu acho assim, enquanto houver deputados estaduais, federais, que se acomodam na cadeira que eles estão sentados, nada vai mudar. Falar em Gilvânia, por favor, Então, ajude. assim, quando você fala em uma questão dessa, claro que a gente não vai ficar entrando em méritos, né? Até porque nesse momento não nos cabe entrar no mérito de algumas situações, mas por falta de política pública, quando falta o gás da senhorinha lá no morro, na comunidade, quem é que vai socorrê-la? Costuma ser o traficante. Você está hoje. entendendo? Aí, cadê as políticas públicas nesse momento? Onde o Estado tira o pé, o crime coloca. É. Onde o Estado tira... Exatamente, cadê Agora, o aí que Estado? tá. Será que o Estado não está tirando o pé de propósito aí? Eu acredito que em muitos momentos sim. Esse é o ponto. Entendeu? É muito mais fácil para o Estado. Esse é o ponto, Sabe? esse Eu é não o sei, ponto. as pessoas que se elegem nesse país, algumas você fica assim olhando e fala, mas esse cara chegou aí de que forma? Aí você vai olhar e está envolvido até o pescoço com o É que crime sabe o que organizado. acontece? É que a política virou, na verdade, uma profissão. Sim. Ser político é profissão e não é profissão, gente. Muito pelo contrário, é vocação. É você falar assim, vou fazer porque eu já faço alguma coisa aqui, então eu preciso contribuir um pouco mais com o meu país, com o meu estado, com o meu município. Né? O que você, quando você fala de zeladoria, por exemplo, no município, a zeladoria ela é para quê? Para deixar organizada as vias, a luz sem estar queimada, porque isso colabora com a segurança pública, se a luz do pode. Então tudo isso envolve vontade, né? A quem interessa criar dificuldades para vender facilidades, não é? Há muita gente, hein? Ser político não é uma muita profissão. Eu quero tocar num assunto aqui, a gente está divagando bastante aqui, a conversa está muito boa. Esse assunto, inclusive, ele é extenso, daria para a gente ficar aqui Sim. 24 horas falando desse assunto. Mas nós tivemos semana passada, na quinta-feira, foi adiada a PEC da Bondade, parece que vai ser votada amanhã, terça-feira. A chamada PEC da Bondade. Né? De bondade não tem nada, na verdade são auxílios aí para a população. E eu vi um movimento muito forte contrário a essa PEC, Elton, e aí, na verdade, tudo que esse governo faz parece que... olha, se esse cidadão pisar na grama, é crime ambiental. Eu não tenho dúvida disso. E essa PEC da bondade, as pessoas, a esquerda, a direita, o centro, eles vão ter que aceitar porque é benefício à população. Sim, exatamente. E nós estamos saindo de uma crise pandêmica, onde as pessoas perderam emprego, perderam o seu comércio, o taxista não consegue trabalhar, o Uber não consegue trabalhar, o combustível caríssimo. E o governo se preocupou com esse posicionamento para auxiliar essa população. Agora, o governo fazendo isso é eleitoreiro. Né? É eleitoreiro, mas as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver. Aumentar de R$400 para 600 vai ajudar muita gente. Nesse momento, nós estamos vivendo pós-pandêmico, o presidente tomou essa atitude e todo mundo usa para dizer, ele quer se eleger. Exato. Vote em quem você quiser, mas olha para o teu país, olha para as pessoas do país. Pode ser de esquerda, direita, centro. Vote consciente, porque senão nós vamos ter sangue derramado nesse país, o que não é o interessante. Que a gente estava falando aqui justamente dessa questão, não tem ganhador Não aí tem ganhador, nesse exatamente. ponto. O Sérgio, por outro lado, essa turma do não podemos, é eleitoreiro, não vamos fazer isso, não pode, ele vai ganhar voto com esse negócio. Essa mesma turma foi lá puxar o saco dos artistas com a lei, né, Almir Blanc no Senado. É, o de Blanc, a lei Paulo Gustavo, né? É que, na verdade, não há comentei agora há pouco que não há... São 6 bilhões lá. a gente não vê nenhum tipo de coerência nos argumentos que são usados, né? O próprio
candidato Lula falou, inclusive, de furar teto de gasto, né? Falou de revogar a lei trabalhista, enfim. Vem falando de uma série de propostas que vão fazer o país andar para trás. Agora, eu quero só insistir e retornar na questão que a gente falava agora há pouco. Me preocupa muito, Giovanni, a questão do esvaziamento das funções das unidades federativas, dos estados, né? A gente falou aqui já com alguns deputados estaduais, falamos com alguns outros candidatos a deputados estaduais, e eu venho questionando muito o papel, né, dos governadores, das assembleias legislativas na Federação Brasileira, o quanto a gente ainda não conseguiu ajustar esses papéis para realmente fazer com que a máquina estatal brasileira possa ter eficácia, eficiência, possa funcionar, possa entregar para o contribuinte alguma coisa que realmente tenha valor, tenha importância. Sim. E eu acho que aí vem a questão que o Paulo colocou agora, do que está sendo pautado na Câmara. Para o cidadão comum fica muito difícil identificar o papel do político, né? Então parece para ele tudo muito de ocasião, né? De eleição. Então as ações parecem eleitoreiras porque ele não consegue ver a materialidade disso, né? O quanto é importante o papel do parlamento na fiscalização dos atos do executivo, na criação de novas legislações, no equilíbrio da distribuição desse orçamento no Sim. dia a dia, né? Então a gente tem uma atuação muito modesta, de pouco protagonismo dos deputados da Assembleia Legislativa. Eu queria também que você pudesse falar disso, né? Como é que você está enxergando o papel da unidade federativa e como é que os deputados estaduais se comportam perante o Poder Executivo, que a gente praticamente não vê atuação nenhuma, né? Ali virou um cartorião, é um cartório. Balcão de negócios. Vai ali, carimbaço e passa. São carimbadores oficiais. Né? É assim, eu Tirando acho que... um ou outro, lógico. Eu ainda bato nessa tecla da conscientização. Você levar a consciência das pessoas, você informar pessoas sobre o papel é muito importante. Isso, claro, começa na educação. Então, eu acho que as escolas deveriam... Lembra antes que tinha o SPB, tinha essa coisa toda, tiraram algumas matérias das escolas, mas eu acho que a criança ela já tem que saber como é a sua Constituição. Eu acho que os deputados federais têm um papel fundamental na educação em relação às nossas crianças, que são os ditos futuros da nação, né? Eu acho que as pessoas precisam começar a ter a consciência de que a política em si, polis, né, cidade, a administração da cidade, nada mais é do que influenciar no seu gás, no seu açúcar, no seu café, como isso contribui, como isso impacta o seu dia a dia. Eu faço palestras dentro das comunidades que eu explico justamente isso. Qual é o impacto político na sua vida, no dia a dia? Né? Por que você precisa se conscientizar do que é o papel do político em si, cada Giovânia, função? eu estou para fazer uma pesquisa aqui, qualquer dia nós vamos fazer essa pesquisa, vamos colocar no ar, na rua, pegar na rua aí 10 pessoas, para perguntar para elas quais são os 3 cargos legislativos, as 3 esferas legislativas do país. Quais são as 3 casas legislativas? Não sabem. Né? Não sabe. Então, para ver se o camarada, vereadores, deputado estadual, deputado federal. Eu, um amigo meu que estava em São Paulo há 5 anos atrás, carro, passei em frente à Assembleia. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, Assembleia Legislativa, o que é isso? Onde ficam os deputados estaduais? Ele olhou e falou assim, pô, mas não fica em Brasília? Eu falei, cara, você não falou isso, eu vou te dar um soco na cara, eu falei para ele. Pô, que ignorância. Cara, ignorante é você é um estúpido. Eu falei assim com o cara, falei, você morreu e não sabe, pô. Enquanto a população vendeu 45 anos o cara tem, falou isso pra mim. Falei, você sabe o teu nome também? Sabe onde você mora? Nesse ponto, a gente está caminhando para o final Deus aqui. do céu. Quer complementar, por favor? Desculpa, Giovana, até interrompi a ela. quem interessa não informar. Quando você diz para a pessoa, quando você fala, olha, a política está mexendo no teu bolso, no teu café da manhã, no teu pãozinho com manteiga ali, café, no teu arroz e feijão na hora do almoço. E mexe, viu? Total. Muito. Total. A gente respira política. Agora, o que as pessoas estão de saco cheio, estão cansadas, é da tal politicagem. Porque vem os politiqueiros, aí vem na época de eleição, aí compra o voto das pessoas por uma cesta básica, porque chega na necessidade pontual da pessoa, a pessoa acaba fazendo, mas você sofre 4 anos. Porque são 4 anos que esses caras vão ficar aí
literalmente mamando na teta do governo, né? Porque é o que a gente fala, porque isso não vota em serviço de qualidade para você. Você que está vendo aí, você lembra em quem você votou para deputado federal na última eleição? Para deputado estadual? Não, vou mais perto. Para vereador. Vereador, última eleição. Você lembra que eu fui para vereador? Provavelmente não, né? Então, para de reclamar, não enche o saco. O Elton, antes de... A gente está caminhando para o final, Sim. como eu disse, eu quero deixar a palavra com vocês dois. Nesse sentido. É nesse sentido, né, Giovânia, a gente tem... Eu falo muito isso aqui, o Sérgio sabe disso. A gente vem num crescente de indignação. Sim. Né? E isso me preocupa, já falei Muito. aqui da preocupação disso descambar para uma revolta social, para uma ruptura social de sangue que não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. A gente não quer isso e não esperamos que isso aconteça, não trabalhamos para que isso aconteça. Entretanto, esse crescente, né, teve reflexos políticos. A eleição do Bolsonaro foi um reflexo político disso. Né? Ele não é o feitor deste movimento. Este movimento, ao contrário, é que fez o Bolsonaro ser presidente. E este movimento fez N outras pessoas serem deputados, vereadores, prefeitos. Uma carona, né? Exatamente. Existe uma onda, né? Existe uma onda conservadora. Existiu, agora não tem mais. Né? Existiu. Não, essa onda, ela persiste e me permita discordar de Imagina. você nesse ponto, porque eu vi essa onda nascer, participei disso, estou presente, estou vendo essa onda, ela continuando. Talvez não mais, com a força que tinha, exatamente, mas ela porque tem. a onda, ela quando encontra o obstáculo, ela se arrefece. Mas dependendo do que acontece posteriormente, ela vai tomar um vulto novamente. Então, o que a gente está percebendo, né, é que esta onda criou aí uma série de situações políticas que podem ser benéficas para a população. Que a população acordou. Exatamente. Acordou. A população, eu não diria que acordou, mas está acordando. Está acordando. Né? Está mais observador. Dentro desse cenário, esquecendo legenda, porque legenda nesse país é igual, não é time de futebol. Né? Cada dia o cidadão está num lugar diferente. É a pessoa, né? Esquecendo legenda, neste cenário de um crescente de uma indignação popular, onde se encaixa a cidadã Giovânia Medeiros. Agora eu fui fundo, né? Agora foi. Agora foi. E eu quero ver. É assim, eu sou uma entusiasta, uma apaixonada por pessoas. Eu acredito que o ser humano, ele pode sim evoluir, fazer grandes movimentos. Eu acho que através de boas ações é possível transformar e eu não desisto, tá? Eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu acho que a ausência do medo é algo que tem em mim muito forte. E eu acredito que é possível mudar. Eu sou filha de nordestino, né? Nós ajudamos a construir o estado de São Paulo. Tá no sangue. Eu sou potiguar também. Além de filha, sou também potiguar. Fui criada no estado de São Paulo. Tenho aí um histórico onde eu sofri abuso aos 8 anos de idade, 16 anos, acabei perdendo um filho, cresci numa comunidade, tive a oportunidade de ir embora do país, voltei e aí formei minha vida de uma forma bem diferente e eu mostro para as pessoas que elas podem, assim como eu, fazer a diferença através da informação, elas conseguem também, elas podem conseguir fazer a diferença. E como entusiasta, independente de ideologia, meu negócio são pessoas, eu gosto de gente. E respeito é respeito, independente de qualquer situação, né? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar pessoas, não podemos agredir, e eu acredito que o diálogo é a base de tudo. Quando você tem diálogo e você consegue conversar com pessoas diferentes de você, você tem aí uma expertise no sentido de inteligência emocional mesmo, de saber respeitar as diferenças e discordar, porque toda unanimidade é burra, não é bom. Unanimidade não é bom para ninguém. É necessário que haja a discordância para que você chegue num ponto comum, para que seja bom para todos, né? Então, veja, eu sou uma entusiasta e apaixonada por pessoas e me coloco à disposição, a minha vida está à disposição para impactar outras vidas, porque a liderança é o que é, senão você está revestido de um poder de servir e não se servir. Então eu acredito muito nisso. Bem ela fala. Muito bem. Muito bem. E olha, bem ela fala. Eu falo para você, eu sou sentado aqui na mesa, com o meu amigo Sérgio, com você, porque eu acredito na história e no que a Giovânia quer buscar. Ela vai encontrar dificuldades? Muitas. Sim. Eu peço para as pessoas apenas uma coisa, não venda o seu voto. Eu nunca vi o Sérgio rasgar em hipótese alguma,
Mas nós que estamos envolvidos com política partidária, olha e todo dia percebe o quê? As pessoas vendem o seu voto e fica 4 anos refém daquele político. E daqui mais 4 anos ele volta e paga de novo. Aumenta até o preço do voto. Isso acontece todo dia. Todas as eleições. Mudem. Tem opções para vocês. Tem opções de pessoas que estão interessadas realmente em fazer política para você. Então, não venda seu voto, não. Perfeito. Mesmo que você se arrependa, mas participe, pesquise, né? Procure saber. A internet está aí hoje para a gente saber de cada um. Exatamente, exatamente. Bom, a gente está encerrando hoje o nosso Diário Cidadão, esse papo maravilhoso aqui com o advogado Elton dos Anjos, também aqui a pré-candidata, a nossa Lespa, Giovana Medeiros, e o meu amigo de sempre aqui na bancada, Sérgio França, jornalista. Aliás, jornalista também, né, Giovana? Sim, jornalista do Senado Federal. Que bacana, bela profissão, bela profissão. Maravilha. Eu queria até conversar sobre isso, mas não dá tempo, viu, Sérgio? Não vai dar tempo. Não dá tempo mais. Ficar para o próximo. Foi muito gostoso o papo. Ó, um papo bacana aqui com essas feras. Obrigado, viu, Giovana? Simpatia aqui, fala muito bem. Obrigado, Elton. Eu que agradeço. Obrigado, Sérgio. Quarta-feira a gente está de volta com mais um Diário Cidadão, sempre com ele. Deus no comando.